jantada que o Mauro César tomou do Lipe Mariose, pessoal. Mas antes que eu avance nesse vídeo, conte maiores detalhes para vocês, eu conto com o seu like maravilhoso, com o seu hype maravilhoso. E se você quiser nos dar essa moral, seja membro do canal, não vai te custar muito por mês, R$ 3,99 é um preço de um cafezinho. Pessoal, vim falar de Mauro César, né? Mas antes que eu avance nesse vídeo maravilhoso do Lipe Mariose, inclusive até sugiro que vocês o sigam, porque ele é muito inteligente nas análises. O que tá acontecendo com o Mauro César, hein, pessoal? Todo jogo do Palmeiras ele vem comentar de um lance, né? Contando os gols do Vitor Roque, contando os gols não feitos do Vitor Roque. Agora que o Vitor Roque faz gol, ele nem fala, ele nem comenta, né? E o que mais me surpreende no Mauro César é que ele não admite que ele errou. Ele não admite que ele... Nossa, gente, a minha análise foi errada. E ele bateu o martelo de que não foi pênalti no jogo Palmeiras e Fortaleza. O único jornalista que eu vi falando disso. Sendo que o próprio jogador do Fortaleza admitiu isso, pessoal. Então, assim, me parece de verdade que é uma perseguição, é sempre contra o Palmeiras, né? Toda vez que o Palmeiras perde, ele faz questão de falar disso, né? Dos outros times não. É uma coisa surreal. Por que será, né? Por que será? Porque o Palmeiras é um dos times que tá lá, né? Competindo com o Flamengo dele no título brasileiro, no título da Libertadores, né? E assim, a minha opinião sobre o Mauro César, eu acho ele um excelente jornalista, tá? Em análise tática e de história, mas ele se perdeu no personagem e ele se perdeu no clubismo. Infelizmente, se ele não fosse tão clubista e se ele não se perdesse nesse personagem, olha, seria um grande jornalista, né? Mas é isso, pessoal. Vou avançar com vocês nesse vídeo maravilhoso do Lipe Mariose. Compartilhem esse vídeo, pessoal, até chegar o Mauro César, porque olha... Que o Palmeiras domina com a bola, mas há outras que ele domina sem precisar entrar em campo. Este é o caso de um jornalista veterano que passou de comentarista respeitado a cronista da sua própria obsessão. Em algum lugar do Rio de Janeiro, um jornalista desperta, espreguiça os dedos e abre o X. A primeira aba, Palmeiras. A segunda, Palmeiras. A terceira, Palmeiras novamente. O Palmeiras aparentemente virou a insônia de quem um dia sonhou em ser isento. E aí está ele, Mauro César. Sempre pronto, sempre alerta, sempre com o cronômetro na mão. Vitor Roque, 285 minutos sem marcar um gol válido. Foi isso que ele postou. Como quem quer enterrar um jogador ainda vivo. Como quem narra o fim antes do clímax. Mas o tempo que não pede permissão para passar fez questão de engolir o tweet dele. Vitor marcou de novo e depois marcou mais uma vez. Hoje o contador dele virou piada e Mauro, silêncio, algumas desculpas, nenhuma retratação, nenhum ops, falei merda. E o roteiro segue contra o Fortaleza, mais um pênalti claro, confirmado pelo VAR, mas na cabeça do Mauro, mais um pênalti bizarro a favor do Palmeiras. É o mundo todo errado e ele certo, o VAR cego, a arbitragem vendida, a bola maldosa, tudo menos admitir que o Palmeiras venceu mais uma vez. A grande verdade é que o Mauro não analisa o Palmeiras, ele tenta sobreviver a ele. Tenta deslegitimar, minimizar, desviar o foco, como um homem encurralado pela própria obsessão rubro-negra. Diz que é jornalista isento, mas só falta colocar o nome do Flamengo na cabeceira da cama, isso se já não tiver. Tamanho seu fascínio. Finge neutralidade com a frieza de um ator ruim, mas seu bafo de urubu entrega a farsa já na primeira fala. Toda vez que o Palmeiras vence, Mauro entra em crise de identidade. Quando o Palmeiras perde, ele comemora como quem recuperou o controle da sua própria narrativa. E quando o Palmeiras está prestes a cruzar o caminho do seu time do coração, ele enlouquece em tempo real. Cada pênalti é uma chance de gritar roubo. Cada gol é um erro do adversário. Cada final vencido é uma sorte que ele tenta explicar. O Mauro, que um dia já foi respeitado pela sua análise, hoje é um homem que não dorme de luz apagada porque tem medo do Palmeiras ser a última coisa que ele veja antes de fechar os olhos. No fim das contas, ele não quer entender o Palmeiras, ele quer que o Palmeiras pare. O Palmeiras pare de vencer, pare de contrariar suas teses, pare de fazer barulho mesmo quando está trabalhando em silêncio. Mas o que ele ainda não entendeu é simples. O Palmeiras não joga para te convencer, Mauro. O Palmeiras joga pelo que ele é, pela tradição, pela história, pela torcida. Você tem boa retórica, é inteligente, mas está atormentado pela maldição alviverde. Que vídeo sensacional! Parabéns, Lipe Mariose. Pessoal, vão lá no perfil dele, compartilhem esse vídeo, deem like
E aí, o que vocês acharam do vídeo? O que vocês acharam dessa última fala do Mauro, do pênalti, né? Enfim, né, pessoal? Infelizmente, mais um jornalista que se perde no personagem e no clubismo. Até o próximo vídeo. Avante palestra!